você já foi para o Empretec com uma formação acadêmica, uma formação de liderança, de empreendedorismo, né? Muito grande, né? Era o que o pessoal do Empretec procurava mesmo, né? Eles perceberam isso, né? E aí fui convidado a trabalhar no Empretec. Isso em 99. 99. O ano que eu me formei. Olha só. Me formei em Maringá também. Algumas marcas, né? O ano que eu me formei, eu fiz administração de empresa, né? Em Maringá. Aí em 2006 eu entrei em sistema de informações em Maringá também. Só que eu fiz só em 2 anos o sistema de informações, né? Eu meio que fiz um acordo lá na época da faculdade. Eu entrei no 3º ano levando 2 DP do primeiro, aí no 4º ano eu levei 2 DP do segundo por conta da minha formação já acadêmica de administração, né? Então eu acabei me formando em 2 anos. E em 2011 eu fiz MBA em finanças, aí já em BH. Então eu fiz as 2 faculdades em Maringá e o MBA em BH. Mas mudou para Belo Horizonte? Eu trabalhava em Belo Horizonte, né? Eu rodei Deloitte. Entre 99 e 2015, eu morei em 14 estados e 6 países, né? Caramba! Então eu ficava de 3 a 6 meses em média em algum lugar, né? Às vezes menos até, né? Mas normalmente quando era projeto era de 3 a 6 meses. Quando era diagnóstico, às vezes era um mês só. Que legal. Então por isso que rodei pra caramba. E nessas rodadas a gente aprende muito, né? Nessa saída a gente aprende muito. Eu acho que a maior parte dos resultados que eu entrego para o cliente é justamente essa experiência na prática, né? Não só a parte técnica que eu aprendi tanto, né, na faculdade, quanto principalmente no trabalho. Mas essa situação de cada hora tá vendo algo novo. Aquele mesmo problema eu já participei, vamos dizer assim, eu já solucionei, eu já me envolvi com aquele mesmo problema diversas vezes em segmentos diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Então isso me traz uma bagagem para ajudar o empresário hoje a resolver o mesmo problema muito grande, né? Isso ajuda muito, né? E aí eu peguei, comecei a trabalhar no Empretec, né? Então eu tô desde lá, né? Eu faço esse ano 25 anos de Empretec, né? Faço agora em novembro de 24, 25 anos trabalhando com o Empretec. 99, né? Passei por várias mudanças com o Empretec, foi várias transformações, inovações. E boa lembrança, então faz 25 anos também que eu vou me formar em novembro. Pois né? Que eu vou ter a primeira formação em novembro. E aí desde lá eu venho trabalhando, né, na área de empreendedorismo, né? E aí você perguntou como é que eu vim parar no Espírito Santo. Como é que parou aqui? E aí eu fui em 2007, o casamento não estava indo muito bem e tal. O primeiro casamento. E eu já tinha começado nessa época a dar alguns treinamentos aqui no Espírito Santo. Legal. Em 2009 voltado ao Empretec. Voltado ao Empretec, treinamento. Porque aí na verdade a gente viaja o Brasil inteiro. Quer dizer, eu fui já a 20 estados diferentes ministrar o Empretec, né? Legal. O ano passado eu fui 4 vezes para Mato Grosso, fui para Roraima, esse ano já fui uma vez em Mato Grosso. Então a gente viaja bastante. E aí eu resolvi mudar de estado civil e mudar de estado geográfico, né? E aí se divorciar do primeiro casamento. Seus filhos tinham quantos anos em 2007? Em 2007, o Lucas, mais novo, tinha 17 e o Saulo 19. Né? Então a gente estava praticamente formados também, né? Já mas na verdade acabou que a separação mesmo aconteceu em 2009, né? 2009. Eu me separei a primeira vez em 2009 também. 2009. Olha só quanta coincidência, hein, cara? Me separei, eu casei com uma maringaense, mãe do meu filho mais velho. Olha só. E meu filho mais velho, inclusive, fez 16 em dezembro e ele estuda em Cardiff, né? País de Gales. Fez todo o ensino, o segundo grau nosso, né? Hoje high school. Tá lá e agora passou em 2 universidades e não quer voltar mais, não. Que legal. E aí com a minha ex-mulher, eu me separei em 2009. Em Maringá, aí foi quando eu voltei para Santos, né? Para casa da minha família. E aí eu separei em 2009, né? E aí acabei em 2010, eu vim definitivamente para o Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Eu quando resolvi que eu mudaria de Petrópolis, eu pesquisei
4 cidades. Eu pesquisei Macaé, que estava em franco crescimento. Que é no Rio também. No Rio, estado do Rio. Fui em Uberlândia, que também é uma cidade muito progressista. Conheço bem também. E fui para Florianópolis. Que é uma delícia. Que é fantástico e tal. Então fiz uma pesquisa, mas eu já estava vindo muito para o Espírito Santo dar treinamento. Eu falei, por que não Espírito Santo? E o custo de vida do Espírito Santo é menor do que essas cidades que você citou menor, também. Muito menor. E eu tinha uma rede de contato já grande aqui no Espírito Santo. Eu vou para o Espírito Santo, vou trabalhar com consultoria e tal. E foi assim que eu vim. Morei em hotel inicialmente, lá em Aracruz, onde eu tinha uma rede de contato grande. Ah, legal. Eu morei 1 ano e pouco em Aracruz. E aí, em 2010, já conhecia a minha atual esposa. Aí começamos a namorar em 2010 e estamos juntos desde lá. Né? Então, já casados, né? Mas não tem filhos com Não tem filhos no segundo casamento. E seus filhos já casaram? Nós temos uma pet, uma Basset Hound. Seus filhos já casaram? Um casado, mais velho casado, mora em São Paulo. Ele tem uma gravadora, trabalhou muitos anos em gravadora e hoje ele tem a gravadora dele, a Santé Music. E o outro é jornalista, trabalha há muitos anos na Globo, faz um dos editores do RJTV. Ah, legal. E tá os dois encaminhados, graças a Deus. Mas ele ainda não casou, o mais novo? Ele tá, não. Namorou alguns anos, terminou o namoro, começou outro namoro agora, mas tá tranquilo. Mas ainda é jovem ainda, né? Tem quantos anos hoje? O Lucas está com 34, fez em janeiro, e o Saulo faz 36, agora ainda tá jovem. Dia 37, desculpe, agora, não, 36, dia 25 de abril faz 36 anos. Mas estão encaminhados, graças a Deus, né, nunca me deram trabalho, são excelentes filhos. Que legal. E o mais velho ainda não tem neto? Não tem filho. Não te deu neto? Não me deu neto ainda. Não me deu neto, mas está nos planos. Eles já estão falando que não vai demorar muito, né? Mas chega um momento. Você foi menos louco que eu quando veio para o Espírito Santo, né? Quando eu vim para o Espírito Santo eu não conhecia praticamente ninguém. Não tinha trabalho nenhum. Quer dizer, tinha trabalho. Eu vim para montar a Nortecom, consultoria, mas eu não tinha cliente, né? Cliente zero. Eu vim com a cara e com a coragem. E eu escolhi também, né, a D do Espírito Santo. Uma por conta do custo de vida, né? Eu fiz uma breve análise, né? Um breve planejamento. Quando eu pedi demissão lá da minha empresa onde eu fiz a carreira, eu pensei assim, ó, eu quero ir para um lugar onde tem um custo de vida baixo, boa qualidade de vida. Aí, assim, eu sou de Santos, litoral, então, né, o litoral de Vitória é muito parecido, inclusive, com o litoral de Santos. Não sei se você conhece. Conheço. Você falou que conhece bem, né? E meu foco era em empresas familiares, né, indústrias familiares, de pequeno e médio porte, de preferência, no início até meu foco era pequeno porte. Eu falo assim, pequeno porte para o meu negócio é algo em torno de 200 a 1 milhão. Então, se você for colocar, é a grande maioria das empresas no Espírito Santo, né? Indústria familiar que fatura até 1 milhão, ainda mais isso em 2015. Então eu falei, é aqui mesmo, né? Eu falei, acho que não vou ter tanta concorrência. Em São Paulo, por exemplo, a concorrência de consultoria era uma coisa, né, absurda. E um outro detalhe também. Por que eu quis sair da empresa onde eu trabalhava? Como comentei, eu rodei pra caramba em pouco tempo. Não conseguia parar em casa. Então, para manter uma família, eu já estava casado com a minha esposa atual. E eu tava vendo o filme se repetir. Eu me separei na primeira vez porque era um casamento de final de semana, só tava em casa praticamente sábado e domingo. E eu via que aquela minha situação profissional quase que estava me impedindo de manter família, né? Eu já estava pensando em me separar novamente nessa época com a minha esposa atual. Falei, quer saber? Eu preciso ir para um lugar onde eu posso estar em casa todo dia à noite, pelo menos, né? Eu já tinha um filho do meio, hoje eu tenho uma menininha também, né? Que vai fazer 6 anos em maio. E que com certeza não a teria se eu não tivesse tomado essa decisão, porque meu casamento teria terminado lá atrás em 2015 ou 2016. Aí eu pedi demissão, vim pra cá. Eu lembro até hoje, você falou que ficou em hotel. Eu tava numa situação assim, eu vim com passagem, era comprada ida e volta. Eu lembro até hoje, junho de 2016. Eu vim com passagem, era comprada. Você é bom de data também. Aí eu aluguei aquele Go In, que fica ali perto da Terceira Ponte, ali perto do outro mercado. O hotel tinha acabado de inaugurar, o elevador não tinha nem sido instalado. Os hóspedes só ficavam no segundo andar. Só no primeiro e segundo andar por causa das escadas, né? E aí E até uma das coisas que eu acho bem engraçada. Por que eu foco bastante na implantação de televendas? Porque eu sou prova viva que funciona. Eu peguei um quarto solteiro duplo,
tinha 2 camas de solteiro, eu com o meu celular eu ficava andando de uma cama para outra, ligando para as empresas aqui no Espírito Santo, né? Que eu fiz um mailing list lá de umas 600 empresas antes de vir. Ficava ligando, marcava a reunião, pegava um táxi, ia lá e tentava vender meu primeiro trabalho. Ou seja, eu liguei para mais de 600 empresas durante uma semana, marquei 4 reuniões e vendi 2 projetos. Olha só, 50% de conversão. Exatamente. Então, assim, foi muito doido. Mas tá aí, né? Já vai fazer 8 anos agora em junho, né? Então valeu a pena. Pois é, tem que encarar. E minha filhinha é a prova que valeu a pena. É verdade. É legal, né? Mas encarar os desafios, né? A vida nos desafia o tempo todo, né? Exatamente. E alguns desafios, se você não encarar, ele vai te engolir. Exatamente. Né? Eu não sei se eu estaria ainda até na mesma empresa, mas com certeza eu acho que eu fiz a escolha correta. Escolha certa. Eu fiz a escolha certa. Pessoalmente falando, financeiramente falando, eu tenho certeza que eu ainda não recebi o que eu deixei de receber, né? Porque lá eu tinha, de fato, como diretor da maior empresa de consultoria, eu tinha um bom salário e tal. Tinha algumas regalias como passagem aérea à vontade, hotel à vontade, carro alugado à vontade. E os primeiros anos da minha empresa, né? E eu tô falando isso até pouco tempo atrás, eu tô falando pós-pandemia, foi bem complicado, assim, de arrumar cliente, de ter um faturamento mais estável. Então era bem complicado. Chegou os convidados chegando aí. Chegou o próximo. Mas é legal olhar para trás, né, e ver as conquistas, né, Rafael? Sem dúvida. Quantos desafios foram superados, né? O movimento que eu brinco que em 2017, porque assim, eu vim sozinho em junho de 2016. Eu fiquei 1 ano e meio antes de trazer a família, de fato, em janeiro de 2018. Aí, assim, eu brinco porque minha mulher não acredita, né? Quando eu comento com ela que entre maio de 2017, que eu já estava morando lá na Serra, que quando eu cheguei, eu fiquei em Vila Velha primeiro, aí depois eu fui para a Serra. Eu já estava morando ali na Serra, até coincidentemente, o apartamento que eu morava fica atrás da clínica de fisioterapia que a minha esposa tem hoje. Eu fiquei de maio de 2017 até praticamente novembro, dezembro, comendo pão francês com manteiga. Caramba. Era café da manhã, almoço e janta, era a minha alimentação básica era pão francês com manteiga. Porque eu tinha que me manter aqui e manter a minha família em São Paulo ainda, né? Então era uma coisa bastante complicada. Você me fez lembrar um pensamento que diz o seguinte: o que é duro de padecer é doce de recordar. É verdade. Né? Te guarda com doçura, porque aquilo lá fez evoluir, né? Evoluir, construir o Rafael que é hoje, né? Sem dúvida. Uma pessoa bem-sucedida, que por onde passa deixa uma marca, né? Eu conheci você lá no cliente comum, né? Na Maifredo, com o cliente próximo e amigo. Convidado aí. Vai estar aí contigo, né? Quer dizer, além de cliente comum, é um amigo comum que nós temos, né? Ele que nos apresentou. A gente estava falando ali nos bastidores, na força do network, né? Na força que esse cara tem de conectar as pessoas, né? E a gente está aqui por causa disso, pois né? É verdade. Então, eu sou muito grato ao Jacley por essa... Aliás, o estúdio, o Jonathan, o Márcio... Estamos aqui por conta disso graças também. A essa força de conexão desse homem, né? Pois é. E o interessante do seu trabalho é o desafio que você faz ao empresário, né? Que se você não gerar o resultado... Eu devolvo o dinheiro. Você devolve dinheiro. Né? Graças a Deus não tive que passar por isso. É muito legal isso. Quer dizer, gera resultado mesmo. Né? E a confiança, né, de que se o empresário de fato acreditar e seguir a metodologia, não tem como errar, né? Porque de fato não foi eu que inventei. É uma coisa que já vem lá da época do Taylor, Ford, Fayol, quer dizer, o início da administração. Até lá no irmão do Jacques, uma vez eu li uma frase lá na indústria, não sei se até hoje está lá ainda um quadro na fábrica lá, isso eu li em 2019, 20, e aquela frase ficou marcada. É só fazer certo que a mágica acontece, né? É isso.